Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo com a segunda parte da boneca Juliette. Você que já fez a primeira parte, nós vamos terminar a boneca nesse vídeo, vamos fazer a roupa dela e fazer as tranças e o chapéu. Então, vamos lá continuar a nossa boneca para que assim a gente possa terminar. Eu espero que vocês estejam gostando, lembrando que qualquer dúvida é só deixar a sua pergunta aqui nos comentários ou através das redes sociais. Se você ainda não segue Ternurarte no Instagram, segue lá a gente, para a gente poder ter uma aproximação maior, ou no Instagram ou no Facebook. E se não se inscreveu no canal, já se inscreve. Então vamos lá. Como eu tinha falado, para fazer a roupa da boneca, eu utilizei essa linha jeans da Círculo. Ela é uma linha bem grossa, mais grossa do que a linha amigurumi que utilizamos normalmente, mas você pode fazer com qualquer outra linha. O tex dessa linha é 757. Então, eu vou passando para vocês como eu fiz a roupa, ao mesmo tempo que eu vou mostrando como você pode fazer essa roupinha para qualquer tamanho de boneca. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a roupinha pelas pernas. Cada perna ficou com 14 pontos. Então, nós fazemos um ponto a mais do que o ponto da perninha, do que a quantidade de pontos da perna da boneca. Então, se você tiver uma boneca maior ou menor e quiser fazer essa roupinha, é só você pegar a quantidade de pontos da perna da boneca e fazer um ponto a mais. Então, eu vou fazer, como a perna dessa boneca tinha 14 pontos, eu vou fazer uma corrente com 15 pontos. Então, vamos fazer uma corrente com 15 pontos. Vamos fazer uma corrente com 15 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar as duas pontas, lembrando de observar bem a parte da frente da correntinha, porque temos a parte da frente e a parte de trás. A parte da frente é essa que fica como se fosse uma trancinha. Então, nós vamos juntar as duas pontas, tendo cuidado para não torcer a corrente. Vamos juntar uma ponta na outra. Vamos juntar. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir uma corrente e vamos fazer 15 pontos baixos. Um ponto em cada ponto. Vamos continuar fazendo um ponto em cada ponto, pegando nesse lado da frente, né, da corrente. Vamos fazer pontos baixos, 15 pontos. Um ponto em cada ponto. Eu vou adiantar aqui. Então, terminei aqui os 15 pontos baixos, vamos cortar a linha, arrematar. Vamos arrematar essa linha. Como vocês podem ver, ó, fizemos 15 pontos. Caso você queira que o tamanho do short fique maior, mais comprido, você faz mais carreiras. Mas aí eu quero que ele fique desse tamanho, então eu fiz uma carreira só. Mas caso você queira que ele fique maior, aí você faz mais carreiras. Agora eu vou cortar essa linha, depois nós vamos esconder esses pedaços de linha por dentro, dar um jeito de arrematar, depois cortar a linha.
Agora, nós vamos fazer um detalhe aqui na pontinha do short, nessa parte onde começamos da correntinha, aí fica essa alcinha, né? Sobrando. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos inserir a linha, dar um nozinho e vamos fazer pontos baixíssimos nessa partezinha. Viramos o trabalho que acabamos de fazer, né? Ele fica para baixo. Fica virado para baixo e nós vamos pegar nessas correntinhas e vamos fazer os pontos baixíssimos. Nessa alcinha, na verdade, né? Onde começamos fazendo os 15 pontos baixos naquela corrente, vamos fazer agora 15 pontos baixíssimos. Isso aqui é um detalhe, apenas um detalhe para ficar diferente a borda do short. Essa é a parte de baixo do short, onde estamos fazendo esses pontos baixíssimos, é a parte de baixo. Então, como já cortamos a linha, nós vamos fazer logo esse detalhe. E aí, depois eu vou esconder essas pontas de linha, vou arrematar direitinho por dentro, cortar. Terminei, vou cortar a linha, arrematar essa linha e esconder por dentro, né? Como eu tava falando para vocês. E cortar todas essas pontas. Vou fazer mais um arremate aqui por dentro para esconder essa linha. E aí depois vou fazer o mesmo com as outras. E vou cortar essas pontas. Agora vamos fazer novamente. Aqui, ó, eu já cortei, arrematei os pedacinhos de linha. Aqui está aquele detalhe que a gente fez de ponto baixíssimo, que vai ficar para baixo. Agora, eu fiz novamente uma corrente com 15 pontos. Vamos repetir o mesmo processo. Agora, vamos subir uma corrente, fazer 15 pontos baixos. Fazendo um ponto em cada ponto, né? Nessa segunda parte da perna, eu ainda não vou fazer daquele detalhe de pontos baixíssimos, porque eu não quero cortar a linha agora. Nós vamos fazer depois. Terminei aqui com um ponto baixíssimo, subi uma corrente. Por quê? Vocês lembram que quando a gente foi unir as duas pernas, nós fizemos uma correntinha entre as pernas. Então, eu fiz aqui também uma correntinha. No caso da boneca ou do bichinho que você queira fazer a roupa seja maior, você vai fazer mais correntinhas para ficar mais largo a separação das pernas. Mas nessa separação das pernas era uma corrente só. Então, eu subi uma corrente, inseri naquela primeira parte que a gente fez, que nós fizemos. Agora, vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos percorrer toda essas duas pernas, incluindo aquele ponto que fizemos no meio, né? Que vamos ficar com um ponto. Esse ponto que fizemos entre as duas perninhas vai ficar um ponto na frente e quando estivermos passando atrás, vamos fazer um ponto atrás. Então, vai somar 2 pontos, com mais 15 pontos de cada perninha, vamos ficar com um total de 32 pontos ao final dessa volta. Então, ó, já terminei aqui, percorri as duas perninhas, fiz um ponto naquela correntinha que nós tínhamos feito. Vou pegar aqui esse pedaço de linha, aproveitar para usar como marcador, para marcar o início das carreiras. Agora, vamos fazer 5 voltas com um ponto em cada ponto, 5 voltas com 32 pontos. Vamos fazer voltas. Lembrando que você vai fazer essa quantidade de voltas do tamanho que for sua boneca, ou uma boneca, ou um bichinho, você vai medir lá e vai fazer essas voltas até chegar perto da cintura da boneca ou do bichinho. Depois nós vamos fazer aquele detalhe que fizemos aqui nessa perna, olha a diferença.
nós vamos fazer na outra perna, quando cortarmos aqui essa linha, porque eu não queria cortar agora e depois emendar novamente. Então, aqui, ó, até chegar na cintura da boneca, eu vou fazer mais 5 voltas. A última volta, as 5 voltas não serão suficientes. Quando tiver faltando uma volta para atingir aqui, ó, a cintura da boneca, quando tiver faltando uma volta, eu vou parar. Por isso que eu contei 5 voltas, para fazer uma volta com algumas diminuições. Nós vamos fazer 3 diminuições nessa última volta. Fizemos 5 voltas, agora vamos fazer mais uma volta. Nessa volta, nessa última volta, para chegar na cintura, nós vamos fazer 3 diminuições. Não precisa contar, é só você ir percorrendo, fazer uma diminuição na lateral esquerda, uma diminuição na frente e outra diminuição na lateral direita. Ó, vou fazer uma diminuição aqui na lateral. Você não precisa contar. Independente da quantidade de pontos que você tenha, nessa última volta, que é a volta antes de chegar na cintura da boneca, você vai medir na sua boneca o tamanho que você quer. E você agora vai fazer mais uma diminuição aqui na frente. Lembrando, pessoal, que essa linha que eu estou usando, ela é bem grossa. Então, se você estiver usando uma linha mais fina, talvez você vai ter que fazer mais voltas até chegar na cintura da boneca. Você vai fazer mais voltas. Eu fiz, no caso, total de 5 voltas, né? Aquela primeira volta, que foi a união das duas pernas, mais 5 voltas. E mais essa última volta, onde fiz 3 diminuições, ó. Para mim, o tamanho está bom. Mas você vai fazendo até chegar na cintura da boneca, o tamanho que você queira. Agora, nós vamos contar, vamos fazer aquela parte de cima, como se fosse uma jardineira. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar quantos pontos vamos utilizar aqui na frente para fazer a jardineira. Então, eu contei 10 pontos aqui no meu, né? Com essa linha que eu estou utilizando. Mas aí você conta a quantidade que você queira. Se você quiser fazer mais fino, mais largo, aquela parte da frente onde nós vamos bordar o cacto. Aí você conta. Ou você pode bordar o cacto, você pode colocar um aplique, você pode colocar um botão, colocar uma florzinha. Eu vou arrematar aqui, né? Essa parte vai ficar para trás. Vamos aproveitar para fazer aquele detalhe na perna que nós não fizemos. Fizemos apenas na primeira perna, não fizemos na segunda. Vou aqui amarrar a linha com o short de cabeça para baixo. Nós vamos fazer 15 pontos baixíssimos também. Vou aqui esconder esse pedaço de linha que eu amarrei. Depois nós vamos arrematar por dentro, cortar e vamos fazer os 15 pontos baixíssimos. Sempre com o short aqui, ó, virado com as pernas para cima. Vamos fazer aquele mesmo detalhe que fizemos no outro. Terminei aqui, arrematei. Agora, lembrando, pessoal, que eu contei aqui 10 pontos, que vai ser aquela parte da frente, onde depois vamos fazer as alcinhas. Então, nós vamos centralizar, você fecha aqui, ó, o shortinho, centraliza bem e marca onde você vai começar. Conta de trás para frente e marca onde você vai começar para fazer os 10 pontos. Vai no olhômetro mesmo, ó. Marquei aqui. Agora, vamos inserir a linha. Deixei a parte que arrematamos quando terminamos para trás. Vamos inserir aqui a linha. Vamos fazer os 10 pontos baixos. Esses 10 pontos também vai depender do tamanho da sua boneca. Se a sua boneca for maior, você vai fazer mais pontos. Se for menor, você vai fazer menos, mas sempre bem centralizado. Tem que fazer bem no centro,
para ficar certinho. Terminei aqui os 10 pontos, viramos o trabalho e vamos fazer 10 pontos novamente, começando naquele primeiro ponto que fizemos. Não precisa subir correntinha. Nessa parte, pessoal, é interessante que vocês contem realmente os 10 pontos, porque se você não fizer 10 pontos, fica torto. Então, você vai fazer 10 pontos exatamente, incluindo no primeiro e no último ponto que fizemos embaixo, ó. Vira o trabalho e aí você faz 10 pontos novamente. É bom contar. Sempre que você vira o trabalho, você conta 10 pontos. Você vai fazendo e vai contando. Nesse caso, é importante contar. Você vai contando. E aí você vai fazendo até chegar no tamanho que você queira. Aí, novamente, antes de chegar na última, antes de fazer a última, nós vamos fazer as alças. Aqui, ó, chegou no tamanho, eu vou querer fazer mais uma para terminar. Mas antes de fazer essa uma, eu vou subir essa alcinha aqui. Então, quando você chegar na penúltima, eu fiz seis carreirinhas com 10 pontos. Fiz 6. Mas aí eu quero 7. Aí quando eu chegar na penúltima, antes de fazer a última, eu vou fazer aqui a alcinha. Aí vocês vão entender por quê. Para fazer a alcinha, você vai medir, né? Você vai fazer a correntinha de acordo com o tamanho. Atrás eu vou costurar, mas você pode colocar um botão se quiser. Eu medi, tô fazendo com 18 pontos. Tá vendo, ó? Lembrando que essa linha que eu estou utilizando é mais grossa. Se eu tivesse fazendo com a linha amigurumi, talvez eu teria que fazer mais pontos na corrente. Ó, a gente veste a roupa na boneca e vai medir. 18 pontos. Vou fazer aqui. Tinha feito 16, né? Vou fazer mais 2 para completar 18. Depois eu vou costurar. Se você quiser que ele fique fazer cruzado, como se fosse um X, aí você faz maior. Pulamos um ponto e vamos voltar fazendo um ponto baixo em cada ponto. Pulei um ponto, então eu vou fazer 17 pontos. Vou voltar aqui nessa corrente, fazendo até chegar lá na roupinha. É importante tirar a roupa do corpo da boneca para continuar fazendo. Então, vou fazer aqui, ó, os pontos. Vamos fazer novamente um ponto nesse primeiro ponto, onde começamos. Os 17 pontos, mais um ponto dentro da roupa. E agora seguimos fazendo um ponto baixo. Que essa seria a última carreira dessa parte do corpo. E aí, quando chegar no penúltimo ponto, no 9º ponto, nós vamos subir a corrente com 18 pontos novamente. Tem que ser o mesmo tamanho da outra alça. Nós subimos 18 pontos. E novamente pulamos um ponto e voltamos fazendo um ponto em cada, um ponto baixo em cada. Lembrando que nós começamos essa corrente no penúltimo ponto, que é para arrematar no último, no 10º. E aí vamos fazendo um ponto em cada ponto para arrematar, no último ponto. Ó, terminei aqui. Lembrando de fazer um ponto novamente naquele ponto onde começamos a corrente. E agora no último ponto, nós vamos cortar a linha e arrematar com um ponto. Vamos fazer um ponto, né? Nesse último ponto e arrematar com um ponto baixíssimo. Não, nós não vamos fazer um ponto, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo nesse último ponto. Nós fizemos um ponto aonde começamos a corrente e vamos arrematar com um ponto baixíssimo desse último ponto. Vou arrematar novamente aqui, ó. Aí você vai vendo um jeitinho para esconder essa linha, para ficar bem acabado. Esconder por dentro, arrematando, ó.
E assim terminamos essa parte da roupinha da boneca. E aí você pode fazer, com essa mesma técnica, você pode fazer essa roupinha para qualquer boneca, para um bichinho, mesmo que ele seja maior. Aí você já vai conseguir fazer. Aí para essa boneca eu fiz um cactozinho. Vou mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz o cacto. Com a linha verde, vamos subir uma corrente com 5 pontos. Uma corrente com 5 pontos. Pulamos um ponto e vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo no próximo ponto, mais um ponto baixo no próximo ponto. No último ponto, vamos fazer 4 pontos juntos, 4 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos fazer 4 pontos juntos. Agora voltamos fazendo 3 pontos, né? Um ponto, no próximo mais um ponto. 3 pontos naqueles pontos que já tínhamos feito. Aí vamos fazer o terceiro ponto, cortamos a linha e arrematamos com um ponto baixíssimo. Para fazer a segunda parte do cacto, nós vamos fazer novamente uma correntinha, só que dessa vez uma correntinha com 3 pontos. Vamos fazer uma correntinha com 3 pontos, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. E no último ponto, vamos fazer 4 pontos. 4 pontos dentro do mesmo ponto. Da mesma forma, só que esse é menorzinho. Aí agora vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, cortamos a linha e arrematamos com um ponto baixíssimo. Lembrando, pessoal, de quando cortar a linha, deixar um pedaço para costurar. Para a gente costurar esse cacto na roupa. Agora vamos fazer a partezinha de baixo, como se fosse a terra. Nós vamos fazer agora um anel mágico com 5 pontos baixos dentro desse anel. Um anel mágico com 5 pontos baixos. Puxamos o fio, mas não vamos fechar esses 5 pontos. Nós vamos fazer como se fosse uma meia lua. Viramos e agora vamos fazer um ponto e um aumento, uma sequência de um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Como se fosse uma meia circunferência. Quando fizemos os 5 pontos baixos e puxamos o fio do anel mágico, não encontramos um ponto com o outro, ficou assim, uma meia circunferência. E aí viramos, fizemos uma sequência de um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, até chegarmos no final, no quinto ponto que fizemos aqui. Ó como fica. Agora nós vamos costurar. Para costurar, vocês vão pegar apenas na alcinha. Como vocês estão vendo, o ponto tem 2 alcinhas, né? Aí você vai pegar apenas nessa alcinha que está próximo à roupa, que é essa alcinha de fora aqui, ó, que está próximo à roupa. Aí você vai contornando, fazendo ponto por ponto. Aí acompanha aqui como foi que eu fiz esse bordado.
Então, pessoal, para fazermos o chapéu, eu adiantei aqui a sequência de aumentos, que é da mesma forma como fizemos o cabelo, aquela primeira parte do cabelo. Aí a sequência eu já adiantei, vocês já sabem como faz, e vou deixar aqui a legenda. É só vocês seguirem aqui a legenda para fazer essa sequência de aumento, começando com um ponto baixo, com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel. 6 aumentos na segunda carreira, um ponto e um aumento. Então, você vai seguir essa sequência até a 8ª volta com 6 pontos e um aumento. Você vai dar pausa aqui no vídeo e vai fazer essa parte. Terminando essa parte dos aumentos da 8ª carreira com 6 pontos e um aumento, você vai fazer da 9ª à 12ª carreira voltas com um ponto em cada ponto. Voltas 48 pontos, sem aumentos. Então, você vai fazer 4 voltas com 48 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei as 4 voltas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esse fio para marcar. Nós vamos virar o trabalho. Nós não vamos continuar no mesmo sentido. Nós vamos virar o trabalho. E vamos pegar aqui nessa alcinha, ó, de dentro. Vamos pegar nessa alcinha e vamos fazer uma sequência de 7 pontos e um aumento. 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos repetir essa sequência. Lembrando que você tem que virar o trabalho, que é para dar esse efeito no chapéu. Então, eu vou terminar aqui essa volta com 7 pontos e um aumento por 6 vezes e volto com vocês. Então, pessoal, terminei essa sequência. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer voltas, 3 voltas com um ponto em cada ponto. Continuando nesse mesmo sentido anti-horário, nós vamos fazer voltas com 54 pontos cada volta. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente do ponto, vamos fazer pontos normalmente. Continuando nesse mesmo sentido. Vou fazer aqui e volto com vocês. Olha como ficou, pessoal. Agora podemos tirar aqui. Agora você vai fazer o seguinte, você vai cortar, arrematar. Deixar um pedacinho de linha aqui para fazer uns pontos desse lado. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dobrar o chapéu bem no meio, deixando essa pontinha aqui onde terminamos. Você vai dobrar. Aí você vai colocar esse pedaço de linha na agulha de tapeceiro. Vai fechar aqui, ó, e vai dar uns 2 pontinhos. Uns 2 ou 3 pontinhos, que é para unir essa parte. Para ela ficar com esse detalhe. Aí você você vai descendo, faz mais 2 pontos descendo e arremata por dentro do chapéu. E aí, você vai fazer o mesmo do outro lado, só que você vai pegar um pedaço de linha dessa mesma cor, vai colocar na agulha e vai fazer o mesmo, né? Vai medir aqui bem na lateral para ficar bem retinho, bem certinho, e vai fazer o mesmo do outro lado. Vai fazer essa mesma costura, dessa mesma forma. Agora, com a mesma linha que fizemos a pele, a cor da pele da boneca, nós vamos fazer o seguinte, bem no centro, vamos medir aqui no meio do chapéu e vamos bordar como se fosse vamos fazer um bordado como se fosse um asterisco. Eu vou fazer uma cruz, sempre pegando assim, ó, em 2 pontinhos. Eu vou fazer uma cruz e depois vou fazer mais 2 tracinhos.
entre um e outro. Então, acompanhe aqui comigo como foi que eu fiz esse bordado. Você também pode bordar uma estrela se quiser. Então, pessoal, para fazermos as tranças da boneca, essa parte ainda tá solta. Eu cortei 18 tiras com 15 centímetros cada uma, mais 18 para o outro lado. 18 tiras para cada trança, com 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui o chapéu para medir onde vai ficar a costura, que ela vai ficar por baixo do chapéu. Então, vai ficar aqui mais ou menos, ó, na altura do olho da boneca. Você vai medir com o chapéu, que ela não pode ficar aparecendo essa costura, ela tem que ficar por baixo do chapéu. E aí, com a agulha de tapeceiro, com a linha marrom, você vai começar a costurar. Deixa aqui um pedaço de linha para amarrar. Aí você amarra bem amarrado, bem forte. E você vai costurar, dar umas voltas para costurar no cabelo da boneca. E aí você dá costura, depois você pode cortar um pouquinho dessas pontinhas que ficaram. Você faz uma costura bem forte, arremata por dentro. Depois que você arrematar, você novamente pega um novo pedaço de linha e costura do outro lado, ó. Já costurei aqui, sempre na altura dos olhos, você coloca o chapéu para medir. E agora nós vamos fazer a trança. Vocês lembram que são 18 tiras, né? Então, vou cortar aqui essa linha, que foi a linha da costura. Você vai dividir 6, 6, 6 e 6. Você vai dividir 18 por 3. Vai pegar 3 mechas com 6 tiras e vai fazer a trança. Então, você faz a trança, depois amarra. Eu amarrei com a linha marrom mesmo, mas você pode amarrar com outra linha, colocar um lacinho. E aí, nesse caso, eu vou colar o cabelo na cabeça da boneca com cola quente. Mas você pode costurar se quiser. Eu prefiro colar. Eu vou colar o cabelo e vou colar o chapéu também. Vou colar o chapéu. E assim terminamos a bonequinha nordestina. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem que eu passei, porque o vídeo fica muito longo. Aí eu tentei passar assim de uma maneira rápida para vocês. Eu vou costurar aqui ainda, ó, pessoal. Mas já está pronto. Agora eu vou colar o chapéu, lembrando de cobrir bem essa parte. Caso você queira fazer uma boneca sem o chapéu, é só você colocar 2 lacinhos. Você costura 2 lacinhos naquela parte onde costuramos a trança no cabelo da boneca. Então, pessoal, até mais. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo tutorial.